Paz do Senhor, queridos. Hoje mais um dia em que nós estamos trazendo mais uma programação alusiva ao Dia das Mães. Hoje é o nosso quinto dia, a nossa quinta convidada já está conosco e é um prazer ter mais uma mulher contando um pouquinho da sua história. Antes disso, eu gostaria de trazer para a nossa meditação Isaías capítulo 49, versículo 15, que diz: Pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Nós estamos trazendo esse versículo por quê? Porque é um privilégio para toda mulher saber que o único amor que é comparável ao amor de Deus é o amor de uma mãe. Porque o amor de uma mãe é algo tão forte, tão pesado, tão maravilhoso e milagroso que chamou a atenção de Deus. E Deus compara dessa forma. Ainda que uma mãe, será que uma mãe pode esquecer do seu filho? E a gente sabe que é raro, as estatísticas apontam que é raro, continuará sendo raro, porque não é comum uma mulher esquecer do seu filho, porque a mãe cuida do seu filho desde o nascimento, desde que acontece a concepção, até o crescimento, o desenvolvimento, a educação. Então a mãe, tanto o filho é dependente da mãe, que a mãe emocionalmente acaba dependendo da presença, do amor do filho. E Deus achou conveniente comparar o amor de uma mãe com o seu amor. Porque, como eu falei, acontece às vezes, nós sabemos que por algumas razões já aconteceram, continuam acontecendo. Nunca será normal, com certeza será normal a gente ver uma mãe abandonando o seu filho. Mas infelizmente acontece porque Ele quis nos dizer, o que Ele nos disse através da sua palavra, é que ainda que uma mãe se esqueça, Ele jamais nos esquecerá. Ele jamais nos abandonará. Seja qualquer que seja a situação, o motivo de tristeza, de abandono mesmo, literalmente abandono, o Senhor não esquece e Ele sempre tem uma resposta, sempre tem um caminho, uma saída para o nosso problema. E hoje nós estamos aqui, estou muito feliz por estar aqui com uma mãe uma pessoa muito querida, para quem não conhece, quem não é aqui do Campo Chirical, pode até acompanhar nas redes sociais, que é uma das nossas cantoras aqui do nosso campo. Tem uma voz de algodão doce, uma voz maravilhosa, uma grande cantora, uma pessoa muito querida, muito especial, e que esposa do irmão Udi. O Dinilton, hoje é só para ela. O Dinilton, e ela tem uma história muito linda, e por isso que eu a convidei para que ela contasse, repartisse, compartilhasse conosco. Amém. Prazer imenso estar aqui. Eu me senti extremamente honrada. Amém. Quando recebi o convite. E aí eu fiquei, Senhor, logo eu, dentre tantas mães, né, que nós conhecemos, tantas mães com tantas histórias bonitas. E aí eu pensei, eu acredito que a minha história possa impactar alguém. Então, esse é o motivo de estarmos aqui, né? E graças a Deus pela dádiva de ser mãe. Não é fácil, né? Quem diz que é fácil é porque ainda não passou pelo processo. Não é muito fácil. A gente encara porque já está dentro, né? Mas é um processo gratificante, que no percurso você vai tendo pequenos prazeres e eles vão te alimentando, vão te nutrindo. É verdade. E assim, quando nós chegamos aqui há quase uns anos atrás, e nós já encontramos vocês casados, né? Sim, nós casamos em 2008. Vocês casaram em 2008. A partir de quando vocês começaram a sentir desejo de ser pais? Vamos lá. Em 2008 nós casamos, em 2009 eu tinha suspendido a questão de tomar a medicação e tal, e acabei engravidando, 2009. Só que aí a gente acabou descobrindo que eu tinha ovário policístico.
E nessa época, mais ou menos, que eu estava grávida, eu fui passar a Semana Santa na casa da minha sogra e lá começaram a aparecer os sinais de aborto. O médico que me examinou, ele disse que 90% de chance de abortar a criança, se caso ela vingasse, ela nasceria com deficiência, e acabou acontecendo, acabei abortando, aborto espontâneo e tudo. Passaram-se algumas semanas, nós estávamos aqui em São Luís, na época a gente não morava aqui, nós estávamos aqui e o Dinilton fez alguns exames e acabou descobrindo que ele era insuficiente, ele tinha insuficiência renal crônica, né? Isso em 2009. E foi quando vocês descobriram, foi né, quando nós descobrimos, sim. A gente estava com mais ou menos 1 ano de casado. E aí, de lá para cá, até 2018, ele fez o que se chama 9 anos, né? Isso, 9 anos. Durante Ele 9 fez anos. o tratamento conservador. Sim. Que até o médico que acompanha a gente, acompanhava, ele disse que é como se fosse um carro desgovernado. Ia se fazendo alguns paliativos para ir tentando frear o carro, mas que ele acabaria chegando a fazer a diálise, né? Sim. Tá. Durante todos esses 9 anos. Esses 9 anos só foi o tratamento conservador, Sim. Mas que chegaria ao ponto da conscientes, diálise. né? Que Isso, saberíamos que chegaria, né? E aí, nesse intervalo dos 9 anos, eu ainda passei algumas tentativas, fiz algumas tentativas para voltar a engravidar. Sim. Tomava remédio e voltava, e passava por aquelas frustrações. Sim. Até que nós nos conscientizamos. Não vamos ter filhos, eu acredito que não é da vontade de Deus, sim, vamos nos conformar. E nos conformamos. Aguardamos e só estava curtindo com o filho dos outros, né? Cheirava, beijava, devolvia para o pai, da mãe, né? E aí chegamos em 2018, o Dinilton começou a fazer a diálise e fez a diálise de 2018 até 2022. Até 4 anos, 4 anos. Até a sexta-feira, 10 de junho de 2022. Porque ela ficou muito marcada. Nesse dia, ele estava fazendo hemo no centro de hemodiálise aqui e recebeu uma ligação do Hospital Dutra, o chamando para fazer o transplante no dia seguinte. Seria dia 11. Que seria no dia 11. E ele ligou e quando você sair daí, você já vem direto para cá para fazer todos os exames. Isso era meia-noite, a gente estava lá e ele fazendo exame, aquele negócio todo, aquela correria. E a gente sem acreditar. Porque na tarde desse dia, eu conversando com uma pessoa e a pessoa me perguntou como que estava a questão de transplante. Na época a gente... Pois é, né? Na época o irmão dele ia doar, mas por conta da pandemia, fecharam-se as portas, suspenderam-se as cirurgias, e aí a gente também deixou de lado. E nesse dia, exatamente nesse dia, parece assim que o Senhor estava lá de cima dizendo, eu vou resolver isso hoje. Hoje nós vamos resolver esse problema, né? Começar a resolver isso. A Bíblia fala muito assim, em situações que fala assim, Deus lembrou de fulana, isso. Deus lembrou de Sara, né? Sim. Nesse momento Deus lembrou de vocês. Lembrou da gente. E aí apareceu um doador falecido e no dia 11 de junho o Dinilton passou pelo transplante, né? E aí teve todo aquele processo, 15 dias no hospital, as adaptações da nossa rotina, porque aí a gente teve que ter mais cuidado com relação à higiene, tudo enquanto. Junho, julho, agosto, em setembro, o Senhor agraciou mais uma vez e aí eu fiquei grávida. 3 meses depois. 3 meses depois. Gente, que bênção. E eu não sabia, né? Assim, era para o neném vir depois dessa vitória, né? E muita gente dizia assim, agora só falta o filho, agora só falta o menino. Senhor, será se falta mesmo? Nós estamos aqui e tal. A gente ainda ficava até com aquele receio. Mas o Abner, ele é filho de uma promessa. Várias pessoas, algumas pessoas chegavam até a gente e falavam com relação a que Deus iria conceder, o que Deus iria fazer e prover. E graças a Deus o Abner veio. Em setembro, só fui descobrir
próximo do meu aniversário, em novembro. Que aí Demorou, né? Demorei para descobrir. A comida já não estava descendo bem, eu estava começando a enjoar, tinha alguma coisa estranha. E aí eu fui, fiz o teste, não falei para o Woody Newton. E nesse dia ele estava em casa, eu fiz o teste escondida. E aí no outro dia, era o dia da minha folga, e aí eu saí, fui fazer meus exames, fui fazer tudo caladinha. E quando foi no fim do dia, eu deixei o exame na mesa. E aí, curiosamente, a gente foi conversar sobre o dia e tal, e ele pegou o exame. Quando ele olhou para cima, olhou de novo. Tu tá grávida, Ela? Eu disse, eu tô grávida. Não, tu tá... Não, peraí, deixa eu ver. Aí ele foi olhar, ele realmente... Sem acreditar, né? Sem acreditar. Eu tava filmando, aí nesse momento ele não demonstrou emoção. Mas depois a ficha começou a cair, né? E aí a gente sabia que o Abner... Até então não sabíamos que era o Abner, mas sabíamos que tinha uma criança a caminho. E poucos dias depois era meu aniversário, aí foi o momento que eu contei para toda a minha família e foi uma festa completa. Foi, eu lembro que eu estava viajando, e aí tu contou também, né? Foi desse dia que tu falou Foi, nesse dia eu coloquei sociais. Isso, coloquei no Instagram. Aí eu fiquei assim sem entender, eu digo, será se eu tô entendendo? A gente sempre pede, sempre acha que deveria, que o casal realmente merece, um casal que assim, tem muita conexão, vocês dois, um casal assim bonito, a gente sabe que um gosta de estar perto do outro. Sim. Eu digo, só falta o neném. Pois é. Aí nesse dia eu lembro que eu estava viajando, não lembro para onde que eu olhei, eu digo, meu Deus, Osiel, olha aqui, Osiel, olha, ele tá grávida. E a gente ficou muito feliz. Foi surpresa para todo mundo. Até porque eu dizia, não, passados 35, não quero saber de menino. E aí, não é a minha vontade, né? É a vontade de Deus. E graças a Deus que ele cumpriu essa vontade dele. E essa promessa, né? Promessa. E coisa boa é esperar no tempo de Deus, né? Sim. Porque vocês fizeram, né? O que vocês deveriam fazer. Alguns tratamentos fizeram? Sim, fizemos. Também, né? Não cheguei a fazer fertilização, Sim. mas tomar medicações para induzir, para ovular, para não sei o que e tal. A gente ainda correu atrás disso. É porque às vezes as pessoas têm muito preconceito, né? Como a Esté falou aqui na palestra dela, que acha que se não veio assim, naturalmente, foi a vontade de Deus, porque não é a vontade de Deus. Mas sendo que a gente, como ser humano, a gente depende da medicina. Sim, né? Deus capacitou Deus os capacitou homens os homens aqui justamente para nos auxiliar nas nossas demandas físicas, emocionais, enfim, Sim. né? Então, Ellen, ele nasceu, aí veio o Abner. E como foi a gravidez? A gravidez foi bem tranquila. Assim, Deus providenciou tudo, porque eu tinha medo de perder novamente, aquele receio, aquela preocupação. Na época eu estava trabalhando, então eu acordava 5 horas, eu até brincava com o Newton. Eu disse, olha, esse menino aqui, 5 horas da manhã, todo dia ele vai acordar, porque é a hora que a gente levanta para fazer tudo. E realmente, o Abner, ele acorda. Ele né? acorda. Gente, 5 e incrível, meia, né? o Abner já está de pé. Às vezes ele é quem acorda a gente. É o despertador. Despertador ambulante. E aí, foi bem tranquilo, assim, até o último mês, né? Que aí a gente já entra em uma outra história que cruza com essa história, né? Que no dia que eu entrei com 36 semanas, a minha mãe, ela sofreu um acidente em casa e fraturou a perna. Já na reta final da gravidez, Já, né? no dia que eu entrei no 9º mês. Foi, né? Sim, 26 de maio. E aí ela se assustou com uma barata e caiu, fraturou o fêmur. E ali começou um outro processo, porque eu estava no fim de uma gestação, mamãe com essa situação, a gente meio que sem uma poder dar assistência para outra. As duas fragilizadas. Né? As duas fragilizadas. E aí ela acabou que ficando hospitalizada. No dia que estava marcado para fazer a cirurgia, no momento que iriam iniciar a cirurgia, ela acabou tendo uma convulsão. E aí começou um
um outro processo dolorido. Mamãe foi para a UTI, passou alguns dias lá. E o fim os últimos dias da minha gestação era eu me dividindo com hospital, casa, até o dia que eu fui visitá-la e ela não me reconheceu. E aí eu disse que a partir daquele dia eu não tinha mais condições de estar lá. Percebeu o teu limite, né? Foi o meu limite. E de lá para frente eu me coloquei mais na retaguarda, só administrando questão de escala, quem que ia ficar com ela, como que estava a questão de medicação, o que os médicos estavam falando e tudo. E aí até o meu primo chegou e disse assim: Ellen, vamos providenciar tirar logo esse neném, porque a gente não sabe e tal. Eu disse: não, rapaz, bora esperar mais um pouquinho, porque eu queria o parto normal. Sim. E aí eu disse: não, vamos esperar mais um pouco e tal. Ele disse: não, vamos pensar em tirar e tal. E aquilo ali foi sendo alimentado. Até que chegou um dia que eu estava sentindo dores, mas elas não evoluíam. E a gente já estávamos nas últimas consultas com a médica e eu conversei com ela. Eu disse: doutora, eu percebo que o neném não está mexendo bem e tudo. Ela disse: olha, então vamos marcar, isso era uma quarta-feira, vamos marcar para segunda para a gente tirar? Eu disse: vamos, se caso ele resolva nascer nesse intervalo, mas vamos deixar marcado para segunda. E aí ele chegou para mim pedindo para a gente conversar sobre a ideia de tirar, e a médica, a gente estava na consulta e a médica sugeriu que a gente tirasse na segunda. Mesmo eu sentindo algumas dores, alguns incômodos, concordamos. Mas, nesse dia, ela foi usada por Deus, eu tenho certeza. Médica. A médica. Isso foi quarta de manhã. Quando foi à tarde, ela me ligou. Ellen, o que tu acha da gente tirar esse neném amanhã? Aí eu disse assim: meu Deus, amanhã... até toquei no microfone. Meu Deus, amanhã, doutora. Ela disse: tu não já tá sentindo que ele tá mexendo menos e tal? Vamos tirar amanhã. E aí ela começou a trabalhar essa ideia. E aí eu liguei para o Dinilton, não, vamos tirar amanhã. E aí fala com o outro, tira amanhã, então tá, vamos tirar amanhã. Decidiram. E aí, batido o martelo, na quinta-feira, às 5h57, o Abner nasceu. E o Abner nasceu quase sem vida. Foi, né? O Abner nasceu, não chorou quando nasceu muito molinho. E quando tiraram, não deixaram eu ver direito ele nascendo. E aí, quando tiraram, ela já tirou ele, entregou para o pediatra, e o pediatra já saiu para uma outra sala, o Dinilton acompanhando. E lá nessa outra sala, Deus visitou o Abner, sem dúvidas. Porque depois o Dinilton foi me contar, né? Foi um momento em que a vida do Abner estava ali em jogo. O médico fazia todas as manobras, colocava mangueirinha, soprava, fazia massagem. O Abner não reagia. O Abner tentava levantar a mão e a mão caía. E ele fazia massagem, coloca e faz isso, faz aquilo. O Dinilton disse que ele ficava tão aflito que ele segurava assim um braço com muita força. O neném? Não, o Dinilton olhando tudo e segurando assim com muita aflição. E aí, quando o Abner chorou, então isso ali foi um momento Deus, assim, né? que Deus deu a vida para o Abner e confirmando mais uma vez que ele tinha um propósito muito grande na vida dele, né? E de lá para cá, a gente não tem palavras para agradecer a Deus. Eu gosto muito de deitar na rede com ele, colocar ele para dormir. Eu já vi algumas fotos bem assim. E aí eu ele cheiro, gosta. Ele gosta demais. Eu cheiro, eu beijo, meu filho, Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. E a mamãe te ama, o papai te ama, Deus te ama. E aquele afago todinho, ele fica ali
bem acarinhado, como ele gosta. Eu sei que ele isso gosta. É tudo de bom. É isso. E então, ele nasceu dia 22 de junho. 22 de junho. 22 Foi tudo de muito junho. perto, né? Foi. Do que depois veio acontecer, né, Ellen? Aí depois disso, dia 22, a irmã Dinda já estava na UTI? Mamãe estava na UTI, 22. Eu pedi que papai fosse lá para contar para ela, só que ela estava assim muito aérea, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Eu até brincava com ela, que ela dizia assim, minha filha, na hora que tu sentir uma dor, eu dizia, mamãe, quando a senhora souber, o neném já nasceu, eu não vou lhe contar. Porque senão eu vou para o hospital e a senhora vai ficar passando mal, não vai dar certo. E aí a gente ficava, e realmente ela acabou não sabendo, né? E ela sempre dizia assim, Elinha, queira ser mãe, ou queira ser filho, mas não queira ser mãe. Eu chegava lá, aí eu olhava assim para ela, mãe, o que é que a senhora tem? Minha filha, eu estou preocupada contigo. Eu disse, comigo? Mamãe, eu estou bem, olha como é. Minha filha, tua barriga está muito grande, danadinha. Tu está muito pesada. Mamãe, Deus está no céu. Ele é que é o dono do projeto, mamãe. Ele é que é o dono do projeto, não é para a senhora se preocupar. Ah, não, mas eu me preocupo. Porque ser filha é muito mais fácil mesmo, né? Hoje a gente entende melhor, né, essa linguagem. Compreende bastante. Então, Ellen, aí depois disso, foi dia 22, eu lembro que quando eu fui lá na tua casa com a Naininha, tu até falou assim, eu perguntei, tua mãe, a irmã Dinha, tu disse, estão dizendo que ela tá melhor, não sei se estão me enganando, falando alguma coisa que não é verdade. E a gente realmente estava sabendo que ela não estava muito bem. E daí pra frente, as coisas foram só? Ela foi agravando. Quando o Abner nasceu, ela estava na UTI. E aí, a ideia de não ter um registro deles dois, sim, me machucava muito. Quando eu ainda estava grávida, que ela estava passando por tudo isso, teve um dia que eu cheguei à noite, eu fui visitá-la, que foi o dia que ela não me conheceu. Eu fui visitá-la e eu cheguei à noite, eu disse, Senhor, sentei lá na calçada, lá de casa, olhei para o céu. Eu disse, Senhor, não permita que a minha mãe parta sem ver o meu filho. E aí, o Abner nasceu 22, passou o final da semana e durante a semana aquele desejo de alguma forma fazer esse encontro deles, né? E aí eu lembro que a minha irmã estava aqui, eu tive o neném e aí ela tomou de frente de tudo, a Jessilde. E aí eu disse assim, fala com o pessoal do serviço social para eles conseguirem uma sala só para eu chegar com o neném e mostrar ele para a mamãe. E aí ela disse, falou com eles recusaram. E com razão, né? Porque sim, o Abner ele era muito pequeno. E aí, um dia, num sábado, o Dinilton chegou lá em casa e disse assim, te arruma, vamos lá visitar tua mãe. Vamos levar o Abner para ver tua mãe. Eu disse, como assim deixaram? Ele disse, não, te arruma. Só que aí já tinha passado o horário da visita. E eu disse, não, então vamos amanhã. Aí no domingo a gente foi, embalou o Abner bem arrumadinho, bem aconchegante para ele. E até por conta do ambiente, né? O ambiente hospitalar. E aí a gente foi ao encontro dela. Só que ela não acordou para ver o Abner. Olha. E ali eu vejo que até nisso Deus cuidou. Porque talvez se ela tivesse acordado e visto, teria sido uma emoção muito forte para ela. E a gente fez o registro. Pois é, Deus ouviu a tua oração. Né? Deus ouviu. Ela está lá no leito, com a máscarazinha, o Abner está bem do lado. Ele vai saber quem foi a avó dele, não apenas por conta dessa foto, mas o legado que ela deixou, a história que ela deixou na vida de muita gente, vai testemunhar, né? Que de fato quem ela era, quem né? ela era.
não tem como mensurar quem era minha mãe, porque de criança a idoso, do porteiro ao pastor, Sim. ela se dava com todo mundo, né? Às vezes eu até brincava, mamãe, a senhora chega na igreja, a senhora demora muito para sentar, mas é porque ela ia... Ela queria cumprimentar todo Ela mundo. ia de banco em banco conversar com quem quer que fosse. Vou puxar o meu lenço. Ela ia de banco em banco conversar com quem quer que fosse. Mãe, se chegasse alguém novato na igreja, podia ter certeza que essa pessoa ia aparecer lá em casa em algum momento. Isso eu falei no dia do culto fúnebre dela. Depois desse dia do encontro dela com o Abner, isso foi no domingo de manhã, no domingo à tarde do mesmo dia ela foi entubada e voltou para a UTI. E desse dia em diante, passaram-se mais ou menos umas 3 semanas. E ela foi ao encontro do Senhor, sem sentir uma dor na unha, porque Deus poupou mamãe de uma forma inexplicável. Sim. Ali, até hoje, a gente sempre conversa, sempre menciona que mamãe tinha um coração tão bom, tão generoso, que algumas coisas ela não deveria ter passado. Mas depois a gente sabe, a gente reconhece que Deus poupou ela de muita coisa da dor. Sim. Né? No momento da passagem dela. E, enfim, as histórias que ficam que acabam nos nutrindo, né? E ela foi especial não apenas pra gente. Exatamente. Nós somos 3 irmãs. Eu sou a caçula das 3. Ela não foi apenas mãe de nós 3, ela foi mãe de muita gente. Muita gente. Era acolhedora. Demais. Muito acolhedora. As pessoas que, como o irmão, né? Que ninguém queria hospedar, o irmão trabalhoso, não é muito... tem problemas, mas a irmã Dinha era a única pessoa que tinha coragem. A única pessoa que suportava. Né? E assim, tudo lembra a mamãe. Se fosse uma festa na igreja, uma convenção, alguma coisa, que vinha gente não sei de onde, disse, olha, eu quero ir lá para casa do irmão Jessé, quero ir lá para casa da irmã Dini, porque sabia que ela tinha aquele jeito cativante, né? De abraçar, de acolher. Eu acho que nenhuma de nós puxamos assim esse lado um pouco para ela, né? Mas ela sempre teve esse olhar, essa empatia, ela gostava de se sentir útil. Isso, verdade. E ela era muito espontânea, né? Eu lembro que a primeira vez que eu olhei ela a gente chegou aqui em julho, e ainda em julho, o Congresso de Mulheres em Vitória do Mearim. E ela já me tratou como assim, eu achei... íntima. Será que essa irmã era de Coroatá? E eu não estou lembrando porque é muito íntima. E pronto, eu já me apaixonei pela irmã Dini. E a gente ia para lá sempre. Ela fazia assim o café, ela sabia que eu gostava de café, o cuscuz, sempre fazia. Cuscuz de arroz. Inclusive, o ano passado, no meu aniversário, ela fez. Foi. E eu tenho essa foto ainda hoje. E assim, deixou muitas saudades, muitas saudades. Era uma pessoa mesmo, amava e era amada, né? Uma pessoa que era muito carinhosa com todo mundo, como você falou, do porteiro ao pastor. Do neném, do recém-nascido ao idoso, todos passaram pelas mãos, pelo cuidado da irmã Dini, com certeza, todos têm algo para contar. E ela deixou muita saudade. Eu lembro sempre, às vezes eu estou em um lugar, vejo alguém que parece com ela, eu sempre falo para a minha gente, eu vi uma pessoa muito parecida com a irmã Dini. Sempre tem aqueles momentos que a gente vai lembrar, né? Não tem como. Dia das Mães é inevitável, Jesus. Né? Vai ser forte, né, Ellen? Um misto de sentimentos que vocês vão viver, principalmente tu. Principalmente para mim, que... É o teu primeiro? Como eu te falei, é o primeiro com meu filho e o primeiro sem ela. Sim. Então,
é o cruzamento assim da vida e a morte, mais né? mais uma vez Deus suavizando a situação, porque já pensou se tu fosse passar esse Dia das Mães sem tua mãe e sem o ser Abner. mãe, sem pois o Abner. Chegou a tudo teria um peso maior, né? O Abner, ele... Porque a Gessenilde já é mãe, né? Sim. A Branca já é também. mãe. Então, para ti seria ainda pior. Mas Deus foi misericordioso. O risco dele não ter nascido, né? Então, já ia ser um peso, porque ele não ter vindo ao mundo. Sim. E um resguardo sem filho. Eu sempre pedi a Deus que não me permitisse fazer isso, acontecer isso, porque era muita dor, né? Passar por isso tudo é muito difícil. E aí, Deus permitiu a chegada do Abner. O Abner é o bálsamo da nossa casa, no meu coração. Da família por inteira, né? Por inteira. Ele tem aquele jeitinho dele. Quem conhece o Abner, né? O Abner marca presença em todo lugar. O Abner, ele sabe. E é lindo, maravilhoso. Ele sabe chegar. Abner Matias. Mas ele tem aquele jeitinho dele, mas ele é um menino muito amável. Muito carinhoso. E aí hoje, como é assim, o dia a dia? Eita, gente, esse dia a dia pega, né? A nossa rotina, ela é um pouco puxada. De manhã vai cada um para o canto. O pai dele vai para o serviço, eu vou para o serviço e ele vai para a creche. Aí quando dá no horário do almoço, eu já estou junto com o Abner. Aí no fim do dia o pai dele chega e aí a gente está sempre junto, né? A gente faz de tudo para não deixar ele fora das nossas atividades. Sim. Principalmente com relação à igreja. Sei, ele sempre está junto. Porque tanto eu quanto o Dinilton é filho de pastor. Sim. Eu, na minha rotina, lá em casa, também todo mundo de escola dominical até as bênçãos apostólicas, o tempo todo na igreja, todas as atividades e tudo. E aí é uma coisa que a gente tem consciência que o Abner ele vai trilhar esses caminhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Exemplo ele tem, né? Para viver, para seguir, sim, né? Tem sim. Pois é, isso aí. Nós conhecemos um pouco da história da Ellen, que é carregada de emoção, carregada de lágrimas. E de muita coisa linda, de um legado que pesa muito, né? Principalmente o legado da irmã Jean, que a gente falou, que era a mãe dela. Uma pessoa muito doce, especial, assim, que deixou saudade em cada canto dessa igreja. Uma pessoa muito querida. Verdade. Eu gostaria, Ellen, que você deixasse uma mensagem para todas as mães. Olha, para as mães e para as filhas também, que estão na mesma situação. Pois é. Eu havia pensado em várias coisas nesse momento, né? Porque eu tô acompanhando todos os episódios dessa série, né? Eu disse, Senhor, o que é que eu vou dizer no momento do final? Mas há poucos dias eu assistindo um podcast e num trecho a pessoa falava que o terrorista, vou usar assim, o terrorista Osama Bin Laden, ele teve 27 filhos. 27 filhos? 27 filhos. E todos os filhos ele entregou para o Islã, para o islamismo. Sim. E aquilo martelou na minha cabeça, assim, claro, não vai dar mais tempo de eu ter 27 filhos. Mas assim, para quem nós estamos entregando os nossos filhos? Sim. A quem estamos entregando? Estamos entregando às telas, estamos entregando aos momentos em que eles estão ali quietinhos e a gente está fazendo o que a gente quer, estamos entregando ao celular. Sim. Eu faço parte de um grupo de educadores, eu sou professora. E o que mais a gente percebe são filhos órfãos de pais vivos. E isso pesa muito. Então hoje, mãe, pai também, que eu acredito que tem os pais assistindo. Sim. Pais, pensem a respeito. Como que está a ligação, a sua ligação com o seu filho? A quem você está entregando o seu filho? Mães, mães tentantes, mães que têm filhos do coração, não desistam dos seus filhos. Não desistam de tê-los no braço de vocês. Não desistam de estar com eles. Eu amo estar com meu filho. Sim.
Eu amo sentar no chão, brincar com ele, que ele vem, ele me beija, a gente rola no chão junto. São esses os momentos que a gente vai deixar regadinho no coração deles. E são esses os momentos que, quando eles estiverem lá no momento de dor, no momento de sofrimento, ele vai te reconhecer como refúgio. E não ver uma outra pessoa do lado de fora como um refúgio. Ontem, rapidinho, aconteceu uma situação, o Abner, ele se sentiu mal, teve um mal-estar e acabou sujando a roupa, vomitando um pouco. O pai dele tentando arrumar ele, mas ele só chamava a mãe. E aí você percebe, o seu papel é importante. O seu papel lá na fundação dessa casa, na fundação dessa base é essencial. Então não se perca. A gente se perde e se acha todo dia como mãe. Mas não se perca. Primeiro de tudo, chame Deus para sua casa. Culto doméstico. Eu sou fruto de culto doméstico. De papai e mamãe colocarem um travesseiro na mesa e me deixarem deitada. Mas todos ao redor, para participar do culto doméstico. Isso são marcas. E mesmo que um dia a pessoa tente se afastar dos caminhos do Senhor, mas são essas marcas que vão te fazer lembrar e vão te fazer temer a Deus e vão te fazer estar no caminho do Senhor. Então não tenham dúvidas que para tudo Deus tem um propósito. Hoje o Abner, ele é um propósito na minha vida, de me confortar, de me consolar, mas eu sei que o propósito que Deus tem para ele é muito, muito além daquilo que a gente consegue ver hoje. E eu sou parte do projeto da vida do Abner. Amém, coisa linda. E essa questão de esquecer, como a própria Bíblia fala aqui em Isaías, pode uma mãe esquecer do filho? Pode acontecer não somente a questão do abandono físico, né? Sim. Pode ser em termos de educação, de cuidados. Às vezes está dentro de casa, mas a mãe ignora a educação, o cuidado, o orientar, o aconselhar. E isso também não pode acontecer. Que a gente seja mais vigilante, que nós sejamos mais cuidadosos os pais, para atentarmos à realidade dos nossos filhos, o que está acontecendo com eles, as dificuldades que estão passando, enfim. Nós temos, para isso tudo, a gente tem que orar e pedir sabedoria, orientação e força, né? Para a gente saber os caminhos, as palavras, as estratégias que a gente vai usar para alcançar o coração dos nossos filhos. Não vem pronta, a cartilha não vem pronta. Se tivesse uma cartilha. A cartilha não vem pronta, cada um é de um jeitinho diferente. É verdade. Não adianta querer modelar assim, que às vezes, que normalmente não. A gente aprende como um exemplo, como uma situação, mas a gente tem que passar, né? A gente tem que fazer a nossa história. É isso. E eu estou muito feliz, Ellen, apesar desse episódio, né, que foi relatado, foi narrado aqui, dessa perda irreparável, que foi a partida da irmã Dini, mas a gente fica muito feliz com a família de vocês, que tem o Abner, o Matias, uma criança linda, e ele é, como tu fala assim, assim porque ele é marcante. Ele é filho da Ellen, né? Ele quando chega... Ele é original. Original. E a gente fica feliz. E agora eu gostaria que você orasse por essas mães também, nas mesmas condições, as mães que agora estão experimentando esse novo prazer da vida, que é ser mãe, e também por aquelas filhas que perderam também as suas mães. Vamos orar. Amado Deus, Criador de todas as coisas, neste momento, Pai, nós estamos aqui diante de Ti, da Tua presença, Senhor, para Te agradecer pelo imenso privilégio, Pai, de gerar uma vida. Senhor, tudo é da Tua permissão, de acordo com como Tu queres e como Tu fazes, Deus, é perfeito. Eu Te agradeço, meu Deus, por todas as mães que puderam um dia carregar em seu ventre o seu filho. Obrigada, meu Deus, por aquelas, Pai, que podem não ter filhos biológicos, mas têm os filhos do coração. Pai. Aquelas mães que são acolhedoras, aquelas mães que abraçam, que dão afago, mesmo sem conhecer as outras pessoas. Pai,
Obrigada, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem sustentado, tem dado da tua graça a cada filho teu. Sim. Senhor, abre dos altos céus, Pai, bênçãos sem medidas para aquelas mães que estão tentando, que estão buscando outros recursos, Pai, para ter os seus filhos. Que o Senhor possa ouvir dos céus, Pai, a oração de cada filha Sim, tua. Pai. Também, Senhor, nós pedimos o teu bálsamo, Pai, no coração daquelas filhas que já perderam suas mães, Sim. que choram pelo luto. Sim. Senhor, que esse dia, meu Pai, não venha ser um dia de tristeza, mas um dia de alegria, de celebrar, por ter vindo de mães maravilhosas, Sim. como foi o meu caso. Obrigada, Deus, pela vida da minha mãe e por tudo que ela deixou gravado no meu coração. Nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja com cada filha tua, ajudando, dando graça e sendo o suporte a cada dia. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todas. Amém.